Madeirada, Traito Madeira, comentarista primeiro, falando de futebol, falando das duas equipes baianas, falar um pouco desses dois jogos aí. Rapaz, é interessante, viu, o que acontece no futebol. A gente vai falar um pouco desses dois jogos aí. Traito Madeira. Antes de mais nada, deixa o like, compartilha o vídeo, colabora com a gente aqui no nosso canal, para que esse canal chegue a mais pessoas, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e elas possam ver o nosso conteúdo do nosso canal. Galera, vamos começar falando aqui da equipe do Vitória, que acabou perdendo mais uma em casa por 3-1, e olha, eu começo a dizer que é muito preocupante a situação do Colossal. Tem gente, não, mas está começo de campeonato, ainda é o início, tem muita coisa para corrigir, gente. São pontos que não voltam mais, né? O Vitória já tem 3 derrotas e um empate. É muito complicada a situação do Vitória, está lá embaixo na zona de rebaixamento e perdeu de um time que estava perto da zona de rebaixamento. E eu falei isso, olha, vai complicar a situação do Colossal se o Colossal perder esse jogo para o São Paulo, que é um time grande, de muita massa, a gente sabe, é o maior campeão brasileiro, né? Aliás, o maior campeão do Brasil em todas as coisas, eu acho. Né? O maior time do Brasil, a verdade é essa, pronto, para resumir, tem todos os títulos possíveis, e o Vitória acabou sucumbindo dentro de casa, teve um jogador expulso logo no início do jogo, acabou perdendo o jogo por 3-1, 2 gols de Luciano e um de Ferrarese, e o gol de William pelo Vitória. Agora o que chama a atenção, eu não assisti o jogo, mas eu vi o jogo depois, né, o tape do jogo, como a gente diz, os melhores momentos e tal, e a gente começou a analisar muita coisa sobre o jogo, e vendo os gols, as falhas que o Vitória cometeu, levando os gols, bolas chutadas dentro da área com a maior calma do mundo, sem muita marcação. Então tem que se mudar muita coisa na equipe do Colossal, que tá perigando, tá, gente? Na verdade são 4, gente, tem time que não sobe por conta de um ponto, tem time que é rebaixado por conta de um ponto, então tá perigando demais esse jogo que tá acontecendo com o Vitória. É uma situação delicada, uma situação a ser considerada, está na hora de rever algumas coisas, eu não sei se é momento de demitir o treinador ou não, mas tem que ver alguns conceitos, tem que chegar duro o presidente lá no vestiário e conversar com os jogadores e conversar com o treinador, o que está acontecendo, cara, a gente aqui veio para a Série A para brigar por coisas grandes, que somos um time grande e o Vitória está fazendo muito feio, a verdade é essa, está servindo de saco de pancada na Série A, todo mundo já está começando a tirar a onda, a tirar a gozação mesmo, porque, vamos lá, vamos se recuperar em cima do Vitória. Muita gente já está dizendo isso, já está o deboche, né? E principalmente a gente sabe que vem da parte principal da rivalidade, que é a graça do futebol, é a brincadeira e a gozação, mas o equipe do Vitória não está bem, torcedor. Os jogadores não estão indo bem, não estão marcando bem. Mas tiveram muita referência com o campeonato estadual, e eu digo sempre, campeonato estadual não é parâmetro de nada, não é parâmetro de porcaria nenhuma. Ganhamos estadual em cima do rival, o rival tá lá, nas primeiras colocações, e eu disse que ele ia brigar lá em cima, como eu falei que o Vitória ia fazer uma boa campanha. E o rival tá lá em cima, 10 pontos, enquanto o Vitória tá 1 ponto, 9 pontos de diferença lá embaixo. E veja, aí são 3 partidas, basta enganchar uma sequência boa, né? Mas a equipe de Vitória não está indo bem, torcedor, é preocupante, o sinal estava amarelo, para mim já está vermelho, ou tomou uma posição agora, o presidente, ou dá um murro na mesa lá e bota moral na casa, porque ele é o general, e pergunta aos jogadores o que ele quer, pergunta ao treinador o que é que ele quer, qual a filosofia, porque time, você olha para o Vitória, tem um bom time, não tem um time ruim, tem times muito piores aí na Série A, Cuiabá, por exemplo, time horrível, né? E você vê bons jogadores qualificados, jogadores experientes, mas eu não estou vendo um esquema tático bem, eu estou creditando muito culpa do treinador, eu não estou vendo um bom esquema tático no Vitória, não estou vendo, né, eu estou vendo um time meio perdido dentro de campo, né, nos últimos jogos, sem padrão de jogo, infelizmente. Eu gosto do Condé, eu acho que o Condé é um bom treinador, mas eu acho que está na hora de uma mudança. Para mim, eu vou dar minha opinião aqui, eu tiraria o treinador agora. Eu tiraria o treinador agora, enquanto é tempo. Eu não sei a sua opinião, torcedor. Por outro lado, o rival está indo muito bem. Indo muito bem mesmo, o rival está indo. Ganhou o jogo fora de casa, o Bahia, né? O Esquadrão está indo muito bem.
É um time que eu falei que tinha um padrão de jogo definido, é um time que eu falei que tinha um esquema de jogo desde o início. Eu tô falando agora que os outros estão falando, joga bem o meio de campo. Aí eu falo isso desde que começou. Eu fiz até um vídeo no canal há uns meses atrás, colocando como jogava o meio de campo do Bahia. É um padrão tático, definido, equilibrado. Tem alguns erros de Rogério Ceni, tem sim, precisa de algumas peças, precisa, mas o time joga em conjunto. Joga em toque de bola, buscando o gol o tempo todo, um toque de bola muito refinado, bem trabalhado. Os gols são sempre gols bem trabalhados da equipe do Bahia. E o Bahia acabou ganhando ontem, fora de casa. E o que é mais importante, 2-1. É desse mesmo time que ganhou do Flamengo, desse mesmo time que ganhou do próprio Vitória, o Bahia foi lá e ganhou de 2-1. Fora de casa, né, com a torcida adversária lotada. Por quê? Porque é um time hoje que tem um padrão de bola, tem um toque de bola. É um time que procura vencer o jogo. É um time que procura a ofensividade. Não é um time que joga atrás. É um time que procura as brechas, tocando bola para que alguém chegue livre para fazer o gol. E assim que acontecem os gols do Bahia. Não são gols de bolas alçadas na área, naquela loucura. São gols. E acontece gols assim, mas são gols bem trabalhados. Só você olhar o retrospecto de jogo da equipe do Bahia. É um meio de campo com muita qualidade, com 2 volantes com muita habilidade, com 2 meias com 2 meias com qualidade, e o Tassiano fazendo a função de falso 9, tem o próprio Everaldo que está jogando agora. É um time com muita qualidade. É um time com qualidade, com toque de bola, com visão de jogo, com volume de jogo, um time que procura jogar ofensivamente o tempo todo, ou ganha ou perde. E isso é muito interessante, não a filosofia de um técnico brasileiro, que é o Rogério Ceni. Um técnico que está inovando no jeito de jogar nacional, porque aqui não tem nenhum time que joga assim, tocando bola o tempo todo, procurando os espaços. Isso é filosofia geralmente de treinador argentino. Aqui os brasileiros eles são muito reativos, por isso que eu não gosto de técnico brasileiro. 1 ou 2 que fizeram história, que foram bons treinadores, mas a maioria não é, são técnicos retranqueiros, e quando são ofensivos é porque jogam aqui no Brasil. Mas o Rogério Ceni está mudando a sua filosofia de jogo. É um cara inteligente, eu tenho algumas críticas a ele, às vezes, mas é um treinador que está fazendo com que o time joga. E o time do Bahia hoje joga diferente. Eu falei isso aqui várias vezes. Joga tocando a bola, joga procurando os espaços. É um time que tem uma ofensividade qualificada. Precisa de algumas peças? Precisa melhorar algumas coisas? Precisa. Mas hoje é um dos times que joga melhor no futebol brasileiro. E eu tenho falado isso, de agora. Eu falei isso lá de trás. Falar agora é muito bom, o Bahia vai brigar. Eu disse desde que começou o campeonato, esse time do Bahia aí, eu vendo jogos na Copa do Nordeste, esse time joga diferente. Muitas pessoas debatendo comigo, pessoas que não têm tanto conhecimento de futebol como eu tenho, e acompanham futebol, não é que seja melhor do que os outros, é porque eu enxergo o jogo, a diferença é essa, meus comentários eu enxergo o jogo, eu enxergo o futuro, porque falar só do presente é muito bom. É melhor falar do futuro, quando você está fazendo um comentário e vislumbrar lá na frente. É o que eu tenho feito com a equipe do Bahia. Vocês vão ver que o Bahia vai brigar pela Libertadores, pode ter certeza. E se não brigar por algo a mais? Por algo a mais, Se não brigar por isso. Então, é um time bom, o time do Bahia, é um time qualificado, eu acho que vai longe. Então tá de parabéns, ganhando jogo fora de casa, botando times que são considerados os bambambãs no bolso fora de casa, e um time gigante como é o Bahia, e lamento também, é um time gigante como é o Vitória, está numa situação, está na hora de mudar. E aí, qual a tua opinião sobre os times baianos? Quem é que vai mais longe?